Fala pessoal, muito boa tarde, tudo bem com vocês? Eu não sei se na verdade é bom dia ou boa noite, eu não sei em qual horário você está assistindo aqui o nosso sétimo vídeo. Mas que você tenha um dia maravilhoso, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Na última aula nós falamos de meditação, a capacidade que nós temos de mindfulness, de viver o momento presente, de estarmos atentos ao que o mundo externo nos oferece e obtermos, sem dúvida nenhuma, uma qualidade, um padrão de vida melhor, melhores decisões, melhores experiências e, sem dúvida nenhuma, melhores resultados lá na frente. Quem medita tem mais controle das emoções e toma decisões mais conscientes. Hoje nós vamos falar de um componente muito importante para quem busca se diferenciar no mercado, se diferenciar na vida como um todo. O que nós vamos falar aqui é essencial para os seus relacionamentos, para os seus resultados profissionais, para os seus resultados pessoais como um todo. Nós iremos falar de autoeficácia. Todo mundo sabe que ficar na zona de conforto, quem fica na zona de conforto raramente alcança alguma coisa, a não ser que caia do céu no teu colo. Se não cair no teu colo, você precisa se diferenciar, você precisa se desafiar, você precisa entregar algo novo, você precisa fazer diferente. Você precisa, sem dúvida nenhuma, ter a capacidade de se desafiar e de não se encolher na hora do desafio. O medo de perder muitas vezes faz com que você não... É aquela coisa, né? O medo aprisiona, a criatividade liberta. Então, uma mente confiante, criativa, requer autoeficácia. Requer você ter crenças empoderadoras, crenças que te fazem crescer. A autoeficácia nada mais é do que a percepção de que você tem a capacidade adequada para conseguir superar alguma tarefa, para conseguir superar algum desafio. O mundo pertence aos autoeficazes. O mundo pertence às pessoas autoconfiantes. Observe agora nesse momento de quarentena, de pandemia, de mudanças bruscas, as pessoas mais autoeficazes são aquelas que estão prevalecendo. As pessoas menos autoeficazes são aquelas que se encolhem. A autoeficácia é um componente fundamental para você fazer a sua vida andar para frente. É você acreditar que você tem a habilidade suficiente para alcançar, para superar desafios e alcançar o seu objetivo. Então, como podemos ter uma mente mais autoeficaz? Tudo que nós falamos até agora, por exemplo, relacionado à meditação, a meditação é um componente muito importante para você ser alguém mais autoeficaz. E nós vamos falar mais para frente de outros aspectos. Ter um propósito faz você ser alguém mais autoeficaz. O estudo de 1994, de Albert Bandura, que é um estudo muito relevante, um dos mais citados no mundo da neurociência e da psicologia, ele fala de autoeficácia e define 4 componentes principais para uma mente autoeficaz. E nós vamos debater esses 4 componentes aqui. O primeiro componente é o vicarious learning, é o aprendizado baseado em observação. É você observar ações de outras pessoas e você ter, de alguma forma, comportamentos de outras pessoas que você observa modelado. Você modelar outras pessoas, você assumir algumas pessoas, aquelas pessoas que você realmente tem uma grande admiração, tem aquelas pessoas como referência. O fato de você observar essas pessoas faz com que você assuma algumas características dessas pessoas. Isso te proporciona confiança. Quais são os modelos, quais são as referências que você tem de pessoas de sucesso? É muito importante você modelar pessoas. E isso fará com que você tenha mais confiança, pelo fato de você observar pessoas que já conquistaram, que têm as características necessárias para conquistar aquilo que você quer fazer. Eu, por exemplo, como orador, como palestrante, como alguém que dá treinamentos, eu tenho meus modelos de oradores. Eu gosto de observar algumas pessoas falando e copio inconscientemente alguns comportamentos, algumas características daquelas pessoas, e isso faz com que eu tenha confiança. Então, gente,
Relacione aí, essa é uma tarefa que você tem para fazer, 5 pessoas que você tem como referência. Lembra daquela frase? Você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Mesmo que você não conviva com aquela pessoa, mas o fato de você observar essa pessoa por vídeo ou pessoalmente, seja lá como você pode observar, vai fazer com que você vai fazer com que você coloque aquela pessoa no bolo para gerar a média de quem você é, ok? Uma outra característica muito importante, o primeiro ponto é você aprender observando pessoas. O segundo ponto é você aprender com as suas próprias experiências. O que isso quer dizer? Se você quer ter confiança em alguma coisa, essa coisa não pode ser nova para você. Se você está fazendo algo novo, você muito provavelmente vai ter bloqueios, os caminhos neurais ainda não estão traçados, isso vai gerar um aumento na atividade da amígdala, vai te trazer alguma certa restrição. Então, quanto mais você repete, quanto mais você se familiariza com o ambiente, melhor vão ser as tuas ações. Mais confiança. Quando você está familiarizado com alguma coisa, você se sente em casa, sua confiança aumenta. Então, eu não sei qual é o teu objetivo. Se é, por exemplo, gravar vídeos, dar palestras, o fato é que você tem que treinar isso. Tem que treinar. Treinar com 2 pessoas te olhando, 3 pessoas, 5, 10, 15, 20, 30, 100. Começa do básico, vai progredindo. Você precisa treinar aquilo que você de fato quer fazer com excelência, com confiança. Então, algo novo não te traz confiança. Quanto mais você repete alguma ação, melhor você faz aquela ação. Eu gosto de falar, por exemplo, com o pessoal na educação física, com quem é personal trainer, que precisa dessa capacidade de socializar. Precisa ser alguém sociável. Então, treina puxar assunto com as pessoas dentro do elevador. Mas eu não sei, não tem problema. Só fala, nossa, tá quente aqui hoje. Só isso. Na medida que você vai repetindo as ações, as ideias vão vindo naturalmente, vai fluindo naturalmente a tua capacidade de ter assunto, de ser sociável, de agradar pessoas em um diálogo. Então, gente, aprenda com as experiências de outras pessoas. Aprenda com as suas próprias experiências. Um terceiro componente é o que nós chamamos de persuasão verbal. Pessoal, as palavras têm muito poder. Tanto as palavras de outras pessoas, como as tuas próprias palavras. Eu não sei se você sabia, mas eu não sei se você teve essa experiência que eu tive. Os meus pais, quando eu era pequeno, eu aprontava muito. Quando eu, por exemplo, estava aprontando muito em casa, eles falavam para mim, olha, se você não parar de fazer isso, o bicho-papão vai te pegar embaixo da cama. Quando você estiver dormindo, ele vai puxar teu pé. Olha, eu não sei se isso é correto ou não é, eu acho que não é correto, mas a grande maioria dos pais antigamente faziam. Mas eu nunca vi o bicho-papão, mas eu morria de medo dele. O bicho-papão nunca apareceu pra mim, mas eu deitava na cama morrendo de medo, e aí eu parava de fazer as coisas porque eu tinha medo do bicho-papão me pegar. Então, obviamente, a gente era criança, nós somos persuadidos verbalmente mais facilmente. Na vida adulta isso também acontece. Se você falar para você mesmo que você não vai conseguir fazer, você vai acreditar que você não vai conseguir fazer e na hora que você tiver que fazer, você não vai fazer bem feito. Se você fala que você não é capaz, se você fala que você não é amado, se você fala qualquer outra coisa, você vai sendo persuadido verbalmente. Então mude o teu vocabulário relacionado a você. Ah, mas isso é muito difícil para mim. Se você falar que é difícil, você vai ser persuadido verbalmente de que aquilo é difícil. Você vai aumentar a atividade da sua amígdala, vai aumentar o pico de cortisol, vai bloquear o seu comportamento e realmente vai ser difícil. Você vai se sentir pouco confiante para conseguir fazer aquilo. Mude a palavra, vai ser desafiador. O desafiador te excita, o desafiador te prepara para o desafio e te potencializa as tuas capacidades para uma demanda que é possível de ser feita, mas que requer habilidade, requer atenção, então a sua mente vai se preparar para aquilo.
Da mesma forma, assim como você se persuade verbalmente, tome cuidado com as pessoas que você anda. Se algumas pessoas realmente querem te jogar para baixo, explora as suas capacidades negativas, é óbvio que nós precisamos falar dos nossos defeitos, mas de forma construtiva. Mas se você tem pessoas que ficam ruminando, ficam te minando, ficam te depreciando, você precisa rever a companhia dessas pessoas. Você precisa ter uma maior capacidade de selecionar melhor as pessoas que geram crenças positivas ou crenças negativas. Nós vamos falar de serotonina, mas basicamente pessoas que demonstram respeito por nós aumentam a nossa serotonina. A serotonina é um hormônio muito relacionado à capacidade de flexibilidade cognitiva, de se adaptar a mudanças, de gerar, de fato, confiança, de gerar dominância social, de gerar um comportamento um pouco mais espontâneo, livre e sem medo das ações. É muito importante ter um alto nível de serotonina. Nós iremos falar disso mais pra frente. Agora, as palavras negativas aumentam o seu cortisol, fazem com que você sinta medo, que você se encolha, faz com que você tenha um comportamento de presa e não um comportamento de predador. Então, muito importante entender essas questões relacionadas às palavras. Todos os dias, vá para o espelho. É uma comunicação que você tem com você mesmo. Você não está afirmando para ninguém isso. Você está afirmando para você mesmo que você é capaz, que você tem condições, que você é insuperável, que nada te derruba, que você guia o seu próprio barco, que você é o motorista do seu carro, que você é senhor do seu destino. Afirmar esse tipo de coisa para você eleva a tua autoeficácia. Faz com que você tenha maiores probabilidades de alcançar o seu objetivo, pois você aumentando a tua autoeficácia, você fortalece crenças positivas e você, de fato, tem melhores ações na hora do evento. Então, gente, aprender com as pessoas, com o comportamento de outras pessoas, aprender com o seu próprio comportamento, se persuadir verbalmente. E o quarto componente é o que eles chamam de excitação fisiológica. Excitar a sua fisiologia. Eu não sei se vocês já observaram, mas pessoas deprimidas tendem a ter uma postura mais fechada. Cabeça baixa, olhar para baixo, ombros fechados, o corpo mais protraído, mais fechado, prostrado. Esse é um comportamento. A depressão ela tem uma explicação evolutiva. A depressão existe uma explicação evolutiva para a depressão. A depressão é uma doença que foi desenvolvida em homens como um comportamento para evitar a morte. O que isso quer dizer? Naquela época onde se brigava por alimentos, onde o mais forte prevalecia sobre o mais fraco, na era paleolítica, o mais fraco ele já sabia que não poderia ganhar do mais forte. E se ele fosse degladiar com o mais forte, ele morreria. Então, essa resposta depressiva foi uma resposta evolutiva para privar os indivíduos de encarar pessoas mais fortes. Ao invés de você encarar o mais forte, você se deprime e você se encolhe, você muda o seu comportamento, você se esconde. Isso, pelo menos, faria com que o indivíduo sobrevivesse. O fato é que hoje você não tem que brigar com ninguém por alimento. Você não precisa se encolher diante de outros seres. Você precisa ter respeito pelas pessoas, é diferente. Respeitar o próximo, respeitar quem está no teu cargo superior, quem está em cargo inferior. Ter respeito é diferente de ter medo. O comportamento depressivo, ele faz com que você tenha essa forma de se esconder. Você aumenta o seu cortisol. Você reage como uma presa, por exemplo. A presa ela se encolhe quando ela vê o predador. Por exemplo, quando se nós observarmos o comportamento do predador antes de predar, antes de caçar a presa, se nós vermos os vídeos de leões, tigres, quando eles visualizam suas presas, a primeira coisa que eles fazem é isso aqui, ó. Eles crescem, eles ficam em 2 apoios, esticam 2 dos membros para cima e se abrem completamente. Naquele momento,
aumenta a produção de testosterona, aumenta a produção de dopamina e o predador ele fica com uma visão totalmente focada no seu objetivo, que é predar. Ao contrário, a presa se encolhe porque ela não quer ser vista, ela quer se esconder. Então é muito comum nós observarmos, por exemplo, quando um jogador faz um gol numa final de campeonato, como é que ele comemora? Quando o lutador nocauteia no UFC, ele vai para o cage, levanta seus braços. Então é muito comum nós observarmos pessoas, quando se sentem poderosas, agirem exatamente como um predador quando vai predar. Crescer, separar os membros, levantar a cabeça. A mente manda no corpo. O teu estado mental, ele induz a uma resposta no seu físico, no seu corpo, na sua fisiologia. São respostas que nós chamamos de informações recíprocas. Porque da mesma forma que a mente manda no corpo, existem estudos que mostram que o corpo pode mandar na mente. Se você é induzido a ter uma resposta motora pelo seu estado mental, é importante entender que as informações motoras que você envia, o que o teu corpo faz, pode gerar uma resposta no teu cérebro também. Modular neurohormônios, inclusive. Modular as respostas neuroendócrinas. Um estudo de 2011, de uma autora chamada Annie Curry, mostrou pra gente que indivíduos, quando ficam 5 minutos sentados numa postura que ela chama de low power pose, postura de presa, esse indivíduo, depois de 5 minutos, ao responder questionários relacionados à autoeficácia, a arriscar algo em sua vida, a ter perspectivas de vida, esses indivíduos tinham respostas mais pessimistas do que no seu estado basal, do que o antes. Ou seja, após ficar 5 minutos nessa posição, as respostas mudavam, eles se sentiam mais pessimistas em relação ao futuro. Ao dosarem hormônios, o que eles verificaram é que o cortisol, que é o hormônio do estresse, foi reduzido. Essas pessoas tinham foi aumentado, me perdoem. Essas pessoas que tinham posturas de baixo poder aumentavam seu cortisol e reduziam sua testosterona. Cortisol é um hormônio altamente prevalente nas presas. A testosterona, um hormônio altamente prevalente nos predadores. Ou seja, esses indivíduos passavam a ter um comportamento de presa. Ou seja, medo, vontade de fugir, vontade de não arriscar, vontade de se esconder. É engraçado, nós podemos falar sobre isso apenas 5 minutos, mas é uma realidade. Pessoas com um nível elevado de cortisol, o cortisol ele diminui vários neurohormônios da felicidade, vários neurohormônios importantes para a nossa saúde mental, como a dopamina, a serotonina e a endorfina. E a ocitocina também. Então 5 minutos, pessoal, numa postura de baixo poder, com o telefone na mão, é o suficiente para você ter uma redução em várias das suas capacidades mentais. A sua saúde mental, ela naquele momento tem um lapso e você perde basicamente todas as qualidades que você precisa para alcançar seus objetivos. No entanto, esse mesmo estudo mostrou que pessoas com 5 minutos numa posição de alto poder tinham um aumento na sua testosterona e uma redução no seu cortisol. Ou seja, o efeito oposto. Essas pessoas tinham respostas mais positivas para os questionários, se sentiam mais confiantes, se sentiam com mais vontade de arriscar, inclusive. Se sentiam mais senhoras dos seus próprios destinos. 5 minutos nessa postura de alto poder. Ou seja, postura de predador. Resposta neurohormonal de predador. Comportamento de predador. Comportamento mais confiante, focado, mais voltado para os objetivos. Então, gente, é importante entender, esse estudo foi altamente relevante para a minha vida, que assim como as nossas palavras, a nossa linguagem corporal molda o nosso comportamento. Isso tem um embasamento científico poderoso para falar sobre isso. Quando você estiver diante de uma postura de uma situação desafiadora, mantenha uma postura de alto poder. Induza o seu estado mental para uma situação de resolução de problema, para uma situação de assertividade, capacidade de resolver problemas e de conseguir executar tarefas. Isso é uma forma poderosa
de você viver a sua vida e conseguir resultados para frente. Eu vou depois mostrar para vocês um vídeo de como isso ocorre no esporte, como isso no esporte é determinante para algumas situações, como por exemplo a seleção de rugby da Nova Zelândia, que faz o haka todo pré-jogo e os caras são praticamente imbatíveis no esporte. Bom, e aí finalizando esse conteúdo, a gente tem que falar do estado de flow. O estado de flow é o estado mais poderoso da mente humana. É quando você esquece os seus medos, esquece as suas crenças negativas, esquece quem você é, foca numa determinada tarefa de forma completamente imersa e utiliza a plenitude do seu cérebro para executar uma determinada tarefa. Isso você vê muito no esporte, você vê muito quando você está em conversas muito importantes para a sua vida profissional, para a sua vida pessoal, né? Quando você está ali chavecando com a pessoa que você gosta, ou quando você está conversando com pessoas que podem te proporcionar sociedades, pode te proporcionar algum benefício na sua vida profissional, você emerge naquela ação. Você observa muito isso também na sua vida profissional, quando você está palestrando, você esquece o tempo passa de uma forma muito rápida, você tem uma distorção do tempo. Então toda vez que você tem alguma tarefa que te desafie de alguma forma, a sua mente tende a se adaptar para superar aquele desafio. E é uma situação que nós temos que buscar diariamente na nossa vida, ter a capacidade de entrar no flow. Porque se você sentir muito medo de algo que você vai fazer, ao contrário do flow, você vai ter uma percepção de encolhimento, de travar, de não conseguir desempenhar a sua tarefa com excelência. Quando você tem uma autoeficácia elevada, o desafio aparece, aquele desafio que pode te impulsionar a alcançar os seus resultados finais, a sua mente se adapta, existe um aumento exponencial da atividade do córtex pré-frontal, que faz com que você aprimore completamente seu foco, sua memória operacional, né, as informações que são relevantes para aquele determinado momento, a sua capacidade de tomada de decisão fica, sem dúvida nenhuma, mais eficiente e, consequentemente, você vai superando desafio por desafio, desafio por desafio e alcançando grandes resultados na sua vida. Uma autoeficácia faz com que você tenha, uma elevada autoeficácia faz com que você tenha mais experiências de flow na sua vida e, consequentemente, melhores reações a possíveis desafios que vão te impulsionar aí para um resultado maior, mais condizente com aquilo que você deseja. Então, pessoal, é isso. Autoeficácia. Modele pessoas, treine, repita. Tenha palavras positivas, tenha posturas empoderadas. E, obviamente, viva essa vida com mais excelência. Tá bom? Um grande abraço para todo mundo, fiquem com Deus.